Olá, uma boa tarde a todos os meus irmãos, irmãs de fé, amigos e amigas e a quem gosta de assistir os meus vídeos. Dado a muitos pedidos, por muitos e-mails e WhatsApp, Pai Rolando Roberto, o senhor poderia começar a nos mostrar os assentamentos, os ibás, das iabás, ou seja, das mães? Claro que sim. É que muita gente me pergunta nesse meio, nesse interim, sobre milongas, como segurar o marido, né? Como buscar seu amor de volta, isso, aquilo outro. Aí eu me desvirtuo um pouco da meta principal, que seria ensinar mais, digamos assim, o que é inerente, né, à Umbanda completa em si e alguns catitos do candomblé. Mas vamos lá. Como me pediram muitos, Pai Rolando Roberto, o senhor poderia nos fazer um vídeo nos mostrando o assentamento de Mamãe Oxum? Claro. Então, hoje estou aqui fazendo justamente isso. Estou fazendo este vídeo para mostrar o assentamento de nossa Mamãe Oxum, de nossa Mãe Oxum, a grande orixá Oxum, a orixá da fartura, da beleza, da prosperidade, da fartura e da beleza, porque ela é uma das orixás mais belas, né? Não desmerecendo nenhuma outra, também não vou querer criar críticas, né? E nem discórdia a esse respeito, cada um dentro da sua linha, cada um, né, tem seu orixá, para ele o seu é o mais bonito, o mais belo e formoso. Mas não, dentre as lendas de Yorubás e tudo mais, a orixá Oxum, sim, é a orixá mais bela, mais formosa. E também do ouro, por isso ela é associada à gema do ovo. Por quê? Porque ela é associada ao dinheiro. E também vou explicar uma coisa que muitos não sabem, que eu até comentei com algumas pessoas já de religião, e eles falaram, mas, gente, existe tantas Oxuns assim? Sim, no Brasil são cultuadas 16 qualidades ou características, qualidades de Oxum. Em Cuba, 28. Daí já para se ver, né, quantas variedades existem, ou qualidades, por assim dizer. Porque no sincretismo, né, se cultua um Exu como a Nossa Senhora da Conceição, em alguns lugares, Nossa Senhora da Piedade, né, há várias. Eu não vou narrar a quantidade, porque daí quem é da Jurema do Nordeste, tambor de Minas Gerais, batuque do Rio Grande do Sul, candomblé do Paraná e de São Paulo vão começar a entrar em controvérsia comigo. Então não. Minha intenção e minha meta é ensinar aquilo que eu levei muitos anos a aprender. E o que eu aprendi? Se faz um ibá, um assentamento de Oxum, de uma determinada forma, independente das 16 características de Oxum. Ou seja, então estou ensinando, a minha é Oxum Opará, ou Apará, para quem assim o queira designar. Por quê? Porque eu jogo os búzios, e ela é a Oxum Opará, Apará, aquela que juntamente com Exu levam as respostas e trazem, né, levam as perguntas, melhor dizendo, e trazem as respostas no jogo dos cauris, no jogo dos búzios. Tá? Então, só para que fique assim de uma forma, para que não se venha a ter muito controvérsia depois, quem é filho de Oxum, jogou os cauris, os búzios, no meio de Logum, e a sua Oxum é aquela das profundezas do rio, ou é aquela mais da superfície do rio,
ou é aquela mais da nascente do rio, ou é aquela que quando o rio se encontra junto com o mar? Gente, não venham me contradizer, como estou falando. Existem no Brasil 16 Oxuns, qualidades de Oxuns cultuadas. Cada qual, obviamente, diferente, as Iê, Odô, Iê, Odô, Opará, Apará, assim por diante. Então, só quero deixar claro assim. Para muitos que são de Umbanda e não querem só simplesmente ter uma imagem, mas querem ter um elo muito maior, com a Orixá Oxum, então eu vou ensinar como se fazer o assentamento. Tá? Independente das 16 qualidades cultuadas no Brasil, como eu falei, em Cuba são 28, na África eram muito mais, mas com o tempo foram se esquecendo, algumas foram ficando meio que no esquecimento. Então, não é o mérito que eu quero entrar, não é essa a questão. A questão é que eu vou ensinar como se fazer um ibá, um assentamento de uma Mamãe Exum, que seja de uma forma geral, e digamos assim, até genérica para todas elas. No momento que você estiver se fazendo, se você já sabe qual a sua particularidade, a sua característica de Oxum, você esteja entoando o seu Oriki. O seu Oriki é a sua oração, ou o seu ponto, ou mentalizando a Orixá que você estará sacralizando, e firmando no seu ibá, no seu assentamento. Que isso fique bem claro, para não haver muitas discórdias depois. Mas assim, o que é o principal? Você tem que fazer o ibá de Oxum na forma amarela ou dourada. Amarela, como a senhora da gema do ovo, como eu acabei de falar, ou dourada como a senhora do ouro, da prosperidade, da fartura. Tá? O Pará, ou Apará, como eu estou falando, e como é o meu assentamento que eu fiz, mais por causa do jogo dos cauris e dos búzios, como eu disse, no momento em que Oxum pegou os cauris de Exu e depois os devolveu, ela os devolveu com a incumbência de que Exu a deixasse ver também o que o Urumilá está dizendo no jogo dos búzios. A partir daí, as pessoas do sexo feminino, ou seja, as mulheres, começaram a poder ver os búzios, os cauris, o jogo de Ifá. Até então não, eram só os homens, para que fique bem claro, para não haver assim muitas dúvidas, muitas perguntas e muitas questões posteriores. Bom, meus irmãos e irmãs de fé, amigos e amigas, a quem gosta de ver os meus vídeos, ela adora os lírios, por isso os vasos de lírios, na cor dourada, para todos eles, não se bota orixá no chão. Então eu fiz uma coluna dourada para ela. O Omi é água é vida, água lava, água renova, água traz a vida, a água em si é a vida. O seu Inã, a sua vela amarela, se quiserem ter a sua imagenzinha também de Umbanda, tudo bem. Mas o que eu indico a todos os meus irmãos de fé, amigos e amigas, como eu sempre digo, e quem gosta de ver os meus vídeos, a imagem, quando você a compra numa casa de artigo religioso, ela passou pela mão do fabricante, do vendedor, você passa uma água com sal, uma água com açúcar, um banho de ervas, rala uma pena sagrada, e a imagem está pronta para ali você acender as suas velas e levar os seus pedidos e pensamentos aos seus orixás.
Mas, gente, vamos lá. Mais forte que simplesmente uma imagem de gesso é o ibá. No ibá, o que você coloca? Todos os elementos essenciais e necessários ao orixá em questão para formar o quê? Para formar uma ponte entre você e o orixá ou a orixá em questão. Então, tudo bem. Falando da nossa grande orixá, Oxum. Embaixo, como sempre, eu ensino a todos a fazer uma cama de acaçar. Por quê? Porque todos eles aceitam um acaçar. Aí alguns me perguntaram, mas pai, isso depois vai se misturar? Claro que vai se misturar e vai formar um elemento, uma magia, um encanto, uma egrégora, aonde vai fazer o quê? Esta ponte muito mais fácil entre você e seu orixá. Feito então a cama de agaçar para o orixá Oxum, se colocam 5 otás amarelos pequenininhos. Coloca mais um tanto de agaçar. Coloca um otá. Esse otá você pega numa cachoeira de água doce, obviamente, né? Na cachoeira. Aquela pedra que você achar a mais bonita. Opa, que pá. Essa vai ser a pedra, o otá que eu colocarei dentro do meu ibá. Então, botou os 5 primeiros otazinhos. Por quê? Porque o número 5 é o Oxê, é o Odu Oxê, Odu da orixá Oxum. Então você colocou os 5 otazinhos amarelos, mais uma camada de acaçar. Coloca esta pedra da cachoeira, mais uma camada de acaçar. Aí você coloca 5 moedas com 5 ímãs, a cara da moeda voltada para o ímã, para que ela puxe a prosperidade e a fartura, mais uma camada de acaçar. Não tem problema, meus filhos e filhas, irmãos e irmãs, amigos e amigas, o acaçar você vai formando as camadas. O que você colocará depois? 16 búzios cauris, ou seja, os búzios abertos, tá? Não só simplesmente ele natural, como em forma de concha, né? Você bate na fenda natural dele com uma facazinha, né? Vira, dá uma quebradazinha, pronto, o búzio está aberto, porque ele tem o lado masculino e o lado feminino. Então, assim, para lhe dar a resposta nas caídas do jogo dos búzios, dos cauris. Ah, mas as conchinhas falam. Não, elas nos indicam, elas nos dão a interpretação necessária para ver se a pessoa, o consulente, ou você mesmo, alguém da sua família, da sua casa, está em Ossobo, está em Irê, se precisa passar por um muri, precisa fazer uma feitura, etc, etc. Daí outras questões que faremos em vídeos posteriores. Então, 16 búzios abertos. A bem da verdade, o jogo tem 21, mas antes, quando você faz o seu banho matinal, né, as suas rezas, você tira 5, ficam 16, os quais você coloca nas duas mãos, fazendo os oriquis, e aí você vai estar preparando, abrindo o seu jogo naquele dia, para poder ver o destino e predestinar, né, o destino seu, de alguém da sua casa, ou de algum consulente. Isso para quem já é da religião, 1, 2 mais 2 é 4. Tá? Para quem não é, então, e quer ter o seu ibá de Oxum, coloquem 16 búzios abertos, uma camada de acaçar. Estarão colocando 5 bolas de cobre. Aí cada qual tenta conseguir aonde conseguir, em caso de religião, né, nos bazares e por aí vai. Né? Tudo isso consagrado no banho, né, feito, macerado no banho de Omiró, que é passado pela vasilha, que é passado pelos cauris, pelos búzios, pelos otás, pelas moedas, pelos ímãs, etc, etc, etc. Tudo tem que ser passado
pelo banho sagrado, pela água sagrada, tá? Pode estar passando alfazema também. Então, meus irmãos e irmãs, olha, o que eu tenho que ensinar a vocês e passar a vocês é para o Oxum Opará, o Apará, que é o Oxum do jogo dos búzios, é isso, é o Acaçá, os 5 primeiros otás, Acaçá, o otá da cachoeira, Acaçá, as 5 moedas com os 5 imãs, Acaçá, os 16 búzios, Acaçás, e por aí vai, meus filhos, mais as 5 bolas de cobre, tá? Pulseiras douradas, brincos dourados, tudo aquilo que vocês ofertam para a Mamãe Exum, vocês poderão estar colocando dentro do ibá. Só que, obviamente, no início, o Acaçá, e daí vem com as coisas básicas, os otás, o otá da cachoeira, os cauris, as moedas, os ímãs, né? As bolas de cobre, e aí tu vais colocando e dando camadas de Acaçá leves, só para ir diferenciando. Bom, tudo isso banhado com ori da costa, que é a banha da costa, ou carité, né, para quem já é de religião, né? O obi e o orobô. Um orobô, pelo menos, para trazer energia e a força. E os obis podem colocar até 5. Eu indico, podem colocar até 5 obis dentro do ibá de Mamãe Exum. Porque o obi apazigua, harmoniza, ele traz a passividade, a harmonia. Então, nunca faltando dentro de um assentamento, de um ibá, o obi e o orobô. O ori da costa, que é o carité, a banha da costa, não é a de carneiro, não, gente. Procurem ver com bastante clareza isso. É o ori da costa mesmo, tá? É a banha da costa. Tudo passado por ela. Então, assim, vai se fazendo todas as camadas, vai se dividindo, né, pelos primeiros otás, o otá maior, as moedas com os ímãs, tudo em sentido horário, né, para que orne, para que cresça, para que a coisa venha a fluir na vida de todos vós. Então, e logicamente, né, com uma vela amarela, com um obi, que é a água, né, que tudo prospera, tudo faz nascer, renascer, florescer, trazer a vida de volta. Então, meus irmãos e irmãs de fé, eu sou o Pai Orlando Roberto. Alguma dúvida, alguma questão que tenha ficado, podem entrar em contato comigo pelo e-mail contato@paiorlandoroberto.com.br ou pelo WhatsApp 042, que é o prefixo da minha região, 84226842, ou também pelo e-mail orlando_roberto_hotmail.com. Então essas são as formas de entrar em contato comigo, como pelo Skype orlando_roberto1. Assim eu poderei estar dirimindo, tirando qualquer dúvida, qualquer questão que não tenha ficado assim tão bem explicada, e informando de uma forma, né, digamos, mais didática, algo que tenha não ficado tão bem explicado, a todos vós é quem gosta de ver os meus vídeos. Então espero ter ajudado mais uma vez, de mais uma maneira, de mais uma forma, a todos vós que gostam de ver os meus vídeos. Espero então que seja de muito bom proveito, façam. Aí me perguntam, Pai Rolando, é só quem é de candomblé que pode fazer? Com certeza não, quem é de Umbanda pode fazer. A Umbanda, o Brasil é um país laico. A Umbanda, ela é somatória, ela começou lá em 1905, 1906, com Zélio de Moraes, com os seus 7 encruzilhadas e tudo mais, né? Tem essa diversificação em 1905, 1906, mas tudo bem. Desde lá, a Umbanda só faz agregar
todos os valores espirituais, sejam os afros, os ameríndios, os boiadeiros, os nativos, enfim, de todas as falanges e de todas as linhas. Então, por que ao invés de uma simples imagem, não poder usar um ibá com os elementos essenciais àquele orixá ou àquela orixá, para assim ter uma ponte, uma ligação muito maior, muito melhor, muito mais forte, para quando você for fazer a sua oração, o seu pedido, uma oferenda, você estarás estando mais próximo, estarás estando um tanto quanto mais interligado com esta energia, porque nós lidamos com os 4 elementos, o fogo, o ar, a água e a terra. Aí vamos de ar, Oxalá, da água, o Xum, da terra, o Baluayê, do fogo, Xangô, e aí vamos abrangendo os orixás e os eborás. Orixás, os 7 principais. Os eborás, todos os que vêm na sequência. Então, temos assunto para conversar e fazer muitos e muitos vídeos ainda para esclarecer muitas e muitas dúvidas, questões e passar ensinamentos. Então, este foi mais um ensinamento que eu quis passar a todos vós. Espero que seja de bom proveito. Aproveitem da melhor forma possível. Axé.